Eu não via nada porque eles já tinham me vendado. E agora eu tinha que afundar em uma piscina cheia de insetos. Meu maior medo. Eu definitivamente teria um ataque de pânico de novo. Meu coração estava batendo forte. Minhas pernas estavam fracas. Mas meus colegas de classe estavam segurando minhas mãos. Deus, isso estava realmente acontecendo comigo? Eu podia sentir os corpos dos insetos e dos vermes se esmagando embaixo de mim. Cerrando meus dentes, já tentei fortemente não gritar, mas quando senti os vermes gosmentos me tocando, eu não conseguia aguentar. Minha cabeça estava rodando, meu peito estava apertado, eu não podia sequer me mover de medo, eu estava morrendo. E eu só queria finalmente encontrar meus amigos. Umas semanas atrás, fui transferida para uma nova escola. E aquilo aconteceu porque, pra ser honesta, ainda é difícil pra mim pensar sobre isso. Minha amiga Tracy morreu em um acidente de carro. Ela era a única que eu conversava. Depois do funeral dela, alguma coisa estranha começou a acontecer comigo. Vários ataques de pânico. Às vezes podia desmaiar de tanta tristeza. Eu estava literalmente ficando louca de solidão. Não podia admitir isso para os meus pais. Há muito tempo atrás eu já tinha pedido ajuda para eles, mas eles reagiram muito duramente. E agora eles iriam apenas me colocar em um manicômio às pressas. Eu precisava urgentemente encontrar alguma companhia para me distrair. Eu não podia suportar ficar sem a Tracy. Mas eles não queriam me aceitar na nova classe. Uma das turmas mais legais tinha como líder o Sam, meu colega de classe. O Sam e seus amigos pareciam muito legais, constantemente se divertindo e indo a festas. Mais que qualquer coisa no mundo, eu queria estar entre eles agora mesmo. Mas enquanto eu tentava fazer amizade com eles, eles só tiravam sarro de mim. Sam disse que não tinha como eu me encaixar na turma. Eles me deram um olhar curioso. Ele era de uma família rica, vestia roupas de marca e claramente desprezava aqueles que eram mais pobres. E minha família nunca esteve bem de vida. Apesar disso, não desisti de tentar fazer amizade com o grupo do Sam. Eu os bajulava, até passei as respostas dos testes para eles, mas tudo em vão. Eu estava quase desesperada para encontrar amigos. Uma vez na aula de biologia, estávamos estudando insetos. Entrei em pânico só com uma foto. Ficou mais difícil respirar, até fiquei tonta. Eu tinha medo de insetos desde a infância, mas depois que a Tracy se foi, isso se transformou em algum tipo de fobia. E até o professor prestou atenção em mim. Ele me perguntou se eu estava bem. Respondi com a voz embargada que simplesmente não gostava de insetos. Eu queria que a aula acabasse. Eu mal cheguei ao fim e então corri para a rua. Estava com falta de ar. Recuperando o fôlego, eu estava prestes a voltar para a aula quando Sam veio até mim. Eu gelei. O que ele queria de mim? Tirar sarro de mim de novo? Mas o Sam de repente sorriu amigavelmente e disse que já estava me observando há muito tempo e decidiu que eu seria aceita na turma. Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. O quê? Sério? O Sam continuou, mas primeiro você precisa passar pela iniciação. Eu olhei para ele com desânimo. Que tipo de iniciação era essa? Ele sorriu e me deu um tapinha no ombro. Nada complicado. Tudo que você precisa fazer é mergulhar em uma piscina. Ah, bom, era fácil, eu ri. Eu definitivamente sabia nadar. Mas os olhos do Sam brilharam maldosamente em uma piscina cheia de insetos. Eu congelei de horror e o Sam continuou falando. Eles só poderiam ser meus amigos se eu pudesse superar meu medo. E ele até tinha uma piscina em casa, ele organizaria tudo. O quê? O choque me deixou sem palavras. Sim, eu realmente precisava entrar na turma, mas mergulhar para os insetos? Quase vomitei só de pensar. Um arrepio percorreu minha espinha. De jeito nenhum. Isso era demais. Eu disse ao Sam que não faria parte disso e dei as costas. Por mais difícil que fosse para mim ficar sozinha, jamais concordaria em mergulhar com os insetos. Mas no dia seguinte na escola, me arrependi da minha decisão. Assim que entrei na sala de aula, todos começaram a me chamar de covarde, apontando e rindo. Acho que estava tendo outro ataque. O Sam virou todos contra mim. Tentei ignorar, mas meus colegas não me deixavam em paz. Eles me intimidaram. Eles me enquadraram durante os testes e me trancaram na classe. Isso só me fez sentir pior. Minhas mãos tremiam quase constantemente e agora meu coração batia forte. Desejei que a Tracy estivesse aqui novamente. A solidão me deu vontade de escalar a parede e fugir. Fiquei encurralada e chorei a noite toda. E pela manhã eu parecia terrivelmente cansada.
Não, isso foi o suficiente, não poderia continuar assim. A solidão e esses malditos ataques de pânico eram muito piores do que o medo. Se eu não conversasse com ninguém, ficaria louca. Essa era a minha última chance de entrar em qualquer turma. Então, quando cheguei na escola, fui direto para o Sam e disse a ele que estava disposta a receber sua iniciação. Ele trocou olhares com seus amigos e sorriu. Bem, vejo você na minha casa amanhã à noite, ele disse. Fiquei inquieta por um dia inteiro. Estava muito assustada. Tremia a maior parte do dia e por mais que tentasse afastar meus pensamentos, conseguia ver a piscina cheia de insetos. Vil, viscoso, zumbindo. E se eu ficar muito mal lá? Não, eu tinha que fazer isso pela turma. E então tudo ficaria bem. Eu nunca estaria sozinha novamente. No dia seguinte foi à casa do Sam com antecedência. Tudo apertou dentro de mim de medo e terror. Eu teria que ficar em uma piscina de insetos em breve? Talvez. Que se dane. Eu queria fugir e esquecer tudo como um pesadelo. Mas me forcei a entrar. Sam me encontrou na porta com seus amigos. Ele estava sorrindo e segurando um pano na mão. Eu fiz uma careta. Para o que era aquilo? Mas ele apenas acenou com a mão. Isso fazia parte da iniciação. Ele imediatamente me vendou. Engoli seco. Talvez fosse ainda mais fácil assim. Eu não veria esses insetos nojentos se mexendo. Só de pensar neles me deixava doente. O Sam e um dos seus amigos pegaram minhas mãos e me levaram até a piscina. Eu podia sentir meu coração batendo rápido, minhas pernas se recusando a se mover, mas não tive escolha. Essa era a única maneira de fazer amigos. Eu tinha que superar meu medo. Sam me ajudou a descer para a piscina. Assim que senti os insetos se esmagando embaixo de mim, os vermes estouraram e um nó subiu na minha garganta. Não consigo! Algo viscoso subiu pela minha perna e fiquei tonta. Isso era o suficiente. Tire-me daqui! A última coisa que eu vi foi o Sam gritando alguma coisa. Minhas pernas fraquejaram. Acho que estava perdendo a consciência. Quando acordei, imediatamente vi o Sam e os caras da sua turma. Eles estavam todos inclinados sobre mim, cada um tentando me ajudar. Alguém estava jogando água no meu rosto, alguém estava segurando minha cabeça, mas o Sam era o mais preocupado. Ele estava terrivelmente pálido. Quando ele viu que eu me recuperei, ele soltou um suspiro de alívio e apertou minha mão. Ele disse que estava muito feliz por eu estar bem. Eu estava furiosa. Foi você que me fez descer até os insetos, droga! Você sabia que eu estava morrendo de medo deles! Se não fosse você, eu estaria bem. Mas o Sam balançou a cabeça. Não havia insetos! Ele disse, veja você mesma! O quê? Do que ele está falando? Levantei nos cotovelos e vi a piscina malfadada. Eu não conseguia acreditar no que via. A piscina estava cheia até a borda, com uvas e balas em forma de verme. Então eu imaginei que eles eram os vermes desagradáveis. E os insetos que mastigavam sob os meus pés eram apenas pipoca. Então tudo isso foi apenas minha imaginação? A mistura de emoções me fez chorar. Desmaiei por causa de balas. Foi ridículo. Fiquei dominada pelo ressentimento. Soluçando, soltei. Você armou isso para tirar sarro de mim. Mas o Sam balançou a cabeça novamente. Acontece que ele só queria me ajudar a superar meu medo. Ele tinha a mesma fobia. Desmaiava só ao ver um verme. Mas o Sam conseguiu superar isso e agora ele queria me ajudar a não ter medo também. E ele não esperava que eu fosse agir tão bruscamente. Ele estava muito preocupado comigo. Sam sorriu levemente e tentou se desculpar. Ele disse que agora eu estava definitivamente aceita na turma e sem mais insetos. Alguns dias atrás eu queria ouvir isso, mas eu não sentia nada agora, apenas raiva e ressentimento. Eu sabia o quão errada eu estava sobre o Sam e sua turma. E por causa desses idiotas eu estava pronta para nadar com insetos? Eu não pude acreditar. Eu realmente era tão estúpida. Me levantei abruptamente, dispensando ajuda. Sam me olhou surpreso. Eu não preciso desses amigos. Eu me virei e me dirigi para a saída. O Sam ficou surpreso por um segundo e então começou a me alcançar e murmurar algumas desculpas. Mas eu fui inflexível. Quando finalmente saí da casa, dei um suspiro de alívio. Eu realmente pensei que esses caras poderiam substituir a Tracy para mim? Isso me fez rir. Eu estava me aproximando da minha casa quando de repente senti algo em minha mão. Eu abaixei meu olhar. Eu congelei por um segundo. Havia uma grande aranha no meu braço.
Provavelmente caiu de uma árvore enquanto eu caminhava. Engoli seco e de repente percebi que não tinha medo disso. Essa iniciação estúpida realmente me ajudou a me livrar da minha fobia e ansiedade eterna. Eu calmamente afastei a aranha e fui para casa. Claro, isso não justifica a atitude do Sam e seus amigos, mas agora eu finalmente me sentia forte. Eu entendi que poderia lidar com todas as dificuldades sozinha. E eu sabia que a Tracy ficaria orgulhosa de mim. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Quando todos saíram da escola, me esgueirei cautelosamente até a despensa do zelador. Eu precisava chegar lá logo. Ele finalmente saiu e imediatamente corri para a despensa e empurrei o armário para o lado. Era pesado e não se movia. Vamos! A porta se abriu atrás do armário. Uma vez lá dentro, me encontrei no meu quarto secreto. Esta era uma pequena sala com a janela que dava para a piscina da escola. À noite, minha amada Mia vinha aqui para nadar e eu estava olhando para ela. Secretamente, é claro. Não sei dizer a ela como me sentia. Ela provavelmente pensou que eu era um nerd triste. Éramos amigos desde a infância, mas quando o pai de Mia morreu, ela gradualmente se afastou de mim. Por causa disso, me dediquei aos estudos, mas continuei a amá-la e observá-la de longe. Um respingo de água me trouxe de volta das minhas memórias. Mia já estava na piscina, e de repente... Que foi? A linda pele de Mia nos seus braços e costas estavam cobertas de hematomas. Quem fez isso com ela? Mia saiu da água, enrolou-se em uma toalha e foi para o vestiário, e sem pensar corri atrás dela. Podemos não ser mais amigos, mas eu não deixaria ninguém machucar ela. Mas quando quase alcancei ela, Mia havia sumido. Eu imediatamente corri em direção à casa dela. Não era longe da escola. Quando éramos crianças, nós sempre brincávamos lá. Hesitei muito perto da cerca alta, com medo de tocar a campainha. De repente, um grito terrível foi ouvido da sua casa. Eu congelei. Era a voz de Mia, ela precisava de ajuda. Corri ao longo da cerca até o portão dos fundos. Droga, estava trancado. Então eu calmamente subi por cima do portão para o pátio e pulei de uma vez. Reunindo minhas forças, me abaixei e subi no jardim da frente, bem sob as janelas da sala de estar. Havia soluços vindo da casa. Fred, não toque nela. Eu cautelosamente me inclinei para fora do meu esconderijo e vi a mãe de Mia em lágrimas. Oh meu Deus, foi ela que disse a Fred para não tocar na filha. De repente deixei cair sem querer o vaso de flores do parapeito da janela. Droga. Eu rapidamente me abaixei em um arbusto próximo. Um homem formidável se inclinou para fora da janela, com um cinto na mão. Era o padrasto de Mia, o Fred. Ele se casou com a mãe de Mia um ano depois da morte do pai dela. E ele estava batendo nela? Fred olhou ao redor do quintal em busca da origem do ruído. Se ele me viu, então eu estava ferrado. Mas então Mia gritou de novo e Fred imediatamente se afastou da janela. Minha boca ficou seca de medo. Eu precisava chamar a polícia e salvar Mia antes que fosse tarde demais. Contornei a esquina da casa e chamei a polícia. Esse lixo deveria estar atrás das grades. Logo a polícia chegou e Fred finalmente iria para a prisão. Ao virar a esquina, eu vi abrir a porta para eles com um ar casual. Os policiais o viram, fizeram fila e o saudaram. Pera, o que estava acontecendo? Fiquei chocado. Fred era o chefe desses policiais. Então eu ouvi dizer, acho que alguém está no local. Ele pediu aos policiais que verificassem a área circundando a casa. Eu estava em pânico, eu tinha que sair daqui antes de ser visto. Passei a noite inteira pensando em como ajudar Mia. A polícia estava do lado do seu padrasto, como resistir a eles? Oferecer ajuda a Mia também não era uma opção. Ela me perguntou como eu sabia sobre os hematomas, e depois? Eu não iria admitir que a espiava. Também não pude fazer nada. Tive que convencer Mia a confiar em mim. No dia seguinte, eu queria ir até Mia e falar com ela. Mas depois da escola, seu padrasto estava esperando por ela na saída. Ele agarrou com força pelo braço e sussurrou algo. Meu estômago embrulhou. De repente, sem esperar, chamei Fred. Fred me lançou um olhar fulminante e perguntou o que eu queria. Com voz trêmula, comecei a murmurar algo sobre um projeto de biologia que precisávamos entregar amanhã. Fred franziu a testa, mas soltou Mia. Se ela não voltar para casa em 1 hora, você tá morto, acrescentou ele ameaçadoramente e saiu. Mia não entendeu porque não havia projeto, mas eu disse que explicaria tudo mais tarde. Em um silêncio constrangedor, levei Mia até a piscina e nos sentamos na beirada. E como eu começaria uma conversa? Eu olhei para baixo e de repente notei um hematoma no ombro de Mia. Isso me fez arder. Mia chamou minha atenção e rapidamente ajustou a manga. Não, eu não podia mais fazer isso. Reuni meus pensamentos e gaguejei que costumávamos nos comunicar tão bem. Mas por vários anos, Mia não era como ela mesma. Eu olhei cautelosamente em seus olhos e suspirei. Por que você não quer confiar em mim? Depois disso, Mia me olhou nos olhos e de repente prometeu me contar tudo desde que eu não fizesse nada a respeito. Eu engoli nervoso e concordei, esperando que eu pudesse mudar Mia de ideia mais tarde. Então ela começou a história. Quando seu padrasto Fred entrou na família, ele criou uma barreira completa entre mim e sua mãe e o mundo exterior, e as proibiu de se comunicarem com outras pessoas. E se Mia e sua mãe reclamassem com alguém, eles estariam em apuros. Em meio às lágrimas, Mia sussurrou que há muito tempo desejavam uma vida normal, sem medo e sem dor.
Ela sempre sonhou em se tornar uma nadadora, mas agora ela só podia nadar depois das aulas, quase quando ninguém viria seus hematomas. Suas palavras me machucaram. Fred vai pagar por isso. Mesmo tendo prometido não fazer nada, tive que salvar Mia. Eu pensei freneticamente sobre o que fazer. Eu precisava de uma prova. Sem elas, os policiais não fariam nada com Fred novamente. Essa era a única maneira de colocar Fred na prisão. Eu deixei escapar que faria um vídeo do tratamento que Fred deu à família deles. Depois de um material tão comprometedor, ele definitivamente não escaparia. Mia olhou pra mim com gratidão, seus olhos eram tão bonitos. Só conversamos por 10 minutos, mas Fred já tinha começado a ligar pra Mia e gritar com ela pra estar em casa em 5 minutos. O projeto de biologia era muito longo. Com pressa, concordamos em enviar mensagens um ao outro. 1 hora depois, tínhamos um plano em mente. Mia provocaria Fred naquela noite e eu filmaria a coisa toda para depois entregar o vídeo à polícia. Exatamente às 7 da noite, fui à casa de Mia. Eu me arrastei e empurrei o portão com cuidado. Mia o deixou aberto, mas então a porta rangeu traiçoeiramente. Droga! Mas o pátio estava silencioso. Eu me arrastei para a janela da cozinha e olhei cuidadosamente para dentro. Mia jantou tranquilamente com a mãe e Fred, que estavam sentados de costas para a janela. Minhas mãos tremiam de medo, mas disse a mim mesmo para ser corajoso por Mia. Então ela me notou, pegou um copo de leite e me olhou com incerteza. Eu balancei a cabeça para ela e apontei a câmera para Fred. 1 segundo depois, ouvi cacos de vidro voando por toda a cozinha. No mesmo momento, Fred levantou-se abruptamente da mesa. Liguei a câmera e eu precisava filmar tudo. A mãe de Mia bloqueou o caminho de Fred, mas ele a empurrou com um rosnado. Eu sou o chefe aqui. Fred era um verdadeiro monstro. Eu segurei meu temperamento, tentando não me apresentar e apressar em defender Mia, mas este vídeo seria necessário para salvá-la. Então Fred balançou e Mia fechou os olhos com força e... Não se atreva a tocá-la, sua aberração! Eu bati no vidro com todas as minhas forças. Naquele mesmo momento, todos se viraram. O que você está fazendo aqui? E com uma câmera? Fred rosnou e foi direto para mim. Eu congelei de horror, mas Mia saiu correndo da casa e já me agarrou pelo braço. Corremos o mais rápido que podíamos. Mas de repente, faróis apareceram à distância e Mia entrou em pânico. Era o carro do seu padrasto. O que deveríamos fazer? Então tive uma ideia. Minha sala secreta, ele não nos encontraria lá com certeza. Eu imediatamente agarrei a mão de Mia e corremos pelos jardins até a escola. Esse era o único lugar onde estaríamos seguros. Corremos para a escola, mas o padrasto dela estava perto. Mia, se apressa! O pensamento de que ele poderia fazer conosco me fez sentir calor. Fiz uma curva fechada na esquina e imediatamente arrastei Mia para a despensa. Ela resistiu. Ele com certeza nos encontraria lá, mas eu silenciei. Confia em mim. Os passos pesados de Fred podiam ser ouvidos no corredor. E meu coração estava batendo forte de medo. Empurrando rapidamente o armário para o lado, corremos para a sala secreta. Então Fred foi para a despensa. Meu coração pulou numa batida. Podíamos ouvi-lo andando devagar pela sala, então ele parou. Ele realmente percebeu a passagem? O padrasto de Mia saiu rapidamente e eu dei um suspiro de alívio. Fomos até a janela e vimos Fred na piscina, nos procurando por todos os lados. Mia perguntou baixinho que tipo de quarto era. Droga. Mia merecia saber a verdade. Olhei nos olhos dela e, de forma bem hesitante, admiti que estava observando ela daqui. E percebendo que seu padrasto estava zombando dela, chamei a polícia. Eu não sabia que ele estava no comando da polícia. Mia ficou me olhando em silêncio por um tempo e de repente gritou que tudo era culpa minha. Desde que os policiais chegaram, Fred ficou ainda mais violento. Tentei dizer que queria salvá-la, mas de repente ouvi uma batida na janela. Meu Deus, Fred nos ouviu. Fred já estava agarrando uma cadeira, balançando-se no espelho que cobria a janela da sala secreta. Ele ia nos pegar. Olhei para a aterrorizante Mia, imaginando quanto ela havia passado com aquele tirano. Então fiquei furioso. Você não vai tocar nela de novo, sua aberração. Eu agarrei os ombros de Mia. Você tem que filmar tudo. Ela tentou me impedir, mas dei uma última olhada para ela e corri para a sala. Fui até a piscina e gritei, Ei, Fred! Fred se virou devagar, meu coração parou. Então ele jogou a cadeira para trás, gritou com raiva e correu para mim. Tentei me esquivar, mas Fred me agarrou e começou a me sufocar. Minha visão começou a ficar turva. Seria esse o fim? Com minhas últimas forças, empurrei Fred e ele tropeçou na beirada e caiu na água. Eu imediatamente corri e gritei, Mia, corre! Saímos da escola juntos. Mia me deu o telefone. O vídeo foi feito. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou, você é meu herói. Essas palavras aqueceram meu coração, mas eu tinha que entregar o vídeo para a polícia o mais rápido possível. Fomos de carro até uma delegacia da polícia nos arredores, onde Fred certamente não teria poder. No caminho, continuei olhando para a escuridão com medo de ver o carro de Fred. Mesmo na delegacia, a minha tinha medo de me falar, mas eu peguei sua mão e disse que contaria a eles o que havia acontecido. Os policiais, vendo a sujeira, disseram a Mia que ela tinha um namorado muito corajoso. Eu tava confuso. Antes eu não conseguiria nem responder aos hooligans, e agora eu era um cara corajoso que salvou sua amada garota. Algumas horas depois, Fred foi detido. Ele disse que voltaria para pegar Mia e mostraria a ela quem era o encarregado de sua família. Um arrepio percorreu minha espinha e Mia, de repente, se aconchegou em mim. Pela primeira vez, não tive medo e a abracei, beijando o topo de sua cabeça. Ele nunca mais vai te machucar, eu disse, porque eu sempre estarei aqui.
Você gostou do vídeo? Inscreva-se, curta e apoie o canal, obrigado. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Tentei dar meu último suspiro, mas meus pulmões se encheram de água. Isso parece ser o fim. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Uma sereia afundando. Que situação estúpida. Eu só queria atenção, pois meus pais me ignoravam desde criança. Eu sonhava em ter milhões de inscritos, mas mal tive 100 no meu blog em 3 anos. Reclamei com meus pais, mas eles apenas deram tchauzinho com a mão e foram se divertir. Como eu nasci quando eles eram adolescentes, minha mãe e meu pai não conseguiram fazer isso na época. Mas eu posso fazer qualquer coisa sem eles. Monitorei constantemente as tendências e assim descobri no YouTube um programa de pessoas com superpoderes. Mas quando vi a conta da vencedora, Fire Girl, meu queixo quase caiu. Ela manteve o fogo na palma da mão e não se queimou. Essa Fire Girl ganhou 1 milhão de inscritos em alguns dias. Então eu decidi que iria inventar um superpoder e me tornaria popular. Durante toda a semana seguinte, eu estava criando alguma coisa. Escondendo isqueiros nas mangas, tentando quebrar a mesa, mas não deu certo. Na verdade, de que poder estamos falando? Se eu passava todo o meu tempo na escola e treinando natação. É isso aí, nadando. Eu não conseguia controlar a água, mas e se? Eu me tornaria uma sereia. Comprei diferentes tecidos e rapidamente fiz a cauda. E depois disso, postei vários vídeos vestida de sereia. Mas só havia haters nos comentários. Como assim? Você não pode me destruir facilmente. Eu disse que quando entrava na água salgada, me tornava uma sereia. E em terra, eu era uma pessoa normal. Resolvi gravar um vídeo para provar isso, então fui para a piscina perto de casa. Mas assim que coloquei minha cauda e filmei como adicionei sal na água, alguém bateu no portão. Quem está aí? Meus pais saíram para uma festa o fim de semana todo. De repente, o cara com uma câmera caiu no quintal. Ao me ver, ele me encarou e depois bateu palmas de alegria. Ele disse que era diretor de um show sobre super-humanos. Uau! Ele viu meu canal e decidiu que queria fazer uma transmissão ao vivo sobre a vida de uma sereia. Uma transmissão ao vivo? Eu não pude acreditar no que eu vi. O diretor continuou. Uma semana ao vivo e você vai ser como uma Fire Girl, querida. Você é uma verdadeira sereia, não é? Prove isso para o público e você será uma estrela. Já imaginei milhões de seguidores. E imediatamente concordei. Mas assim que o diretor saiu, percebi que estava perdendo a cabeça. Como eu supostamente provaria isso? O público veria cada movimento meu. Não dormi a noite toda e decidi me preparar com antecedência. E quando a equipe chegou, eu já estava na piscina. O diretor ficou empolgado com os truques na água, mas o desgrenhado cinegrafista Rick estava com cara feia pra mim. Então o diretor disse que era preciso mostrar ao público algo único. Tinha de demonstrar como minhas pernas se transformavam em cauda. Afinal, eu era uma verdadeira sereia, não uma garota em uma fantasia. Entrei seriamente em pânico e respondi que estava cansada. Talvez possamos continuar amanhã? O diretor relutantemente concordou e eu fiquei aliviada. Havia tempo para pensar. Mas o cinegrafista Rick sussurrou que estava trabalhando no programa há anos e sabia que não havia milagres e que eu estava mentindo. Eu senti um arrepio nas minhas costas. Ele queria me desmascarar? Fiquei acordada a noite toda. Como poderia mostrar que minhas pernas se tornariam uma cauda? E perto da meia-noite eu tive uma ideia. De manhã eu levantei antes de todo mundo e colei minha cauda na parede da piscina. Eu só gostaria que tudo desse certo. As filmagens logo começaram. Eu disse com a voz trêmula que agora mostraria o que ninguém tinha visto antes. Minhas pernas se transformando em uma cauda. Eu me sentei na beira da piscina, baixando minhas pernas por cima da cauda. Mantenha calma, Una. O principal era fazer isso cuidadosamente. Eu simultaneamente entrei na cauda e caí na água. Eu consegui! Mas era muito cedo para me alegrar. Eu percebi que não conseguia me mover, a cauda ficou presa na beirada. Esse era o fim. Eu empurrei e houve um som de tecido rasgado. Todo mundo ouviu. Mas o diretor apenas bateu palmas. Parece que ele não percebeu nada. O dia todo o Rick ficou me encarando. E à noite ele de repente afirmou que ele leu que as sereias têm uma bela voz e só tinha que cantar para o público. Para o meu pavor, o diretor comprou essa ideia, hein? Então amanhã eu tinha que enfeitiçar a todos com meu canto. Deus, eu não consigo acertar as notas. Depois da filmagem, quando todos foram embora, eu tirei minha cauda por um instante. Droga, estava rasgada. Eu corri para o quarto e comecei a costurar a cauda. Talvez ninguém pudesse ver. Então eu comecei a navegar na internet. Já tinha passado da meia-noite. Eu precisava encontrar uma voz ideal. Baixei uma gravação relativamente boa. No meio da noite, puxei as caixas de som da sala para o quintal. Espero que ninguém perceba que estou dublando.
Eu abri meus olhos com uma batida persistente na porta. Inferno, esqueci de colocar o alarme e dormi demais. Eu sempre me levantava antes que a equipe chegasse para discretamente colocar a cauda. E agora tinha muita gente no quintal. Gritei para o diretor que estava me aquecendo, levei um tempo. E corri para procurar a cauda. Eu acho que coloquei ela na máquina ontem, droga! Entrei com tudo no banheiro e imediatamente abri a máquina de lavar, mas resultou que ela estava vazia. Eu estava em pânico, alguém roubou minha cauda. Provavelmente esse Rick decidiu armar pra mim. Voltei para o meu quarto e quase gritei de desespero. Adeus, meu sonho de popularidade. Então meu olhar recaiu na varanda onde as coisas estavam secando. Meu coração quase parou. Entre a roupa de cama, minha cauda estava pendurada. O quê? Então me lembrei que eu mesma fiz isso. Por causa da falta de sono, acabei esquecendo. Agora era necessário distrair todo mundo de algum jeito enquanto eu ia pegar. Eu olhei embaixo das pernas e vi uma pedra. No segundo seguinte, ela voou direto para o tripé embaixo da varanda. A câmera com um estrondo caiu no chão. Enquanto a equipe recolhia rapidamente o equipamento, eu puxei minha cauda, corri para o quintal e vesti ela e pulei na piscina. Tentando disfarçar a emoção, peguei o controle remoto que escondi nas barbatanas e liguei as caixas de som. A voz de uma cantora ecoou por todo o quintal. Eu abri minha boca para o cântico e por um segundo acreditei que eu mesma estava cantando. Foi quando de repente a caixa de som ficou em silêncio. Eu congelei, sentindo o coração pular do meu peito. A equipe olhou para mim com expectativa. Então tossi e eu mesma cantei a frase. Achei que fosse o fim. Mas o diretor de repente começou a me aplaudir. Toda a equipe aplaudiu. O diretor disse que nunca tinha visto sereias, mas depois da minha atuação não havia dúvidas de que eu era real. À noite, quando a equipe começou a arrumar as coisas, Rick se aproximou de mim. Ele sorrindo ironicamente disse que tudo acabaria em breve, mas não da forma que eu pensei que seria. Um arrepio percorreu meu corpo. O que ele está tramando? Então Rick disse que no último dia eu teria que mostrar a vida real da sereia. Eu teria que passar um dia embaixo d'água. O quê? Eu protestei, mas o diretor apoiou Rick novamente. Dentro de mim eu chorava com desespero, mas não havia escolha. A glória mundial estava em jogo. Um pouco mais e eu estou lá. Então, no meio da noite, eu fui para a garagem dos meus pais. Minha mãe disse que ela tinha mergulhado e eu realmente precisava de ajuda. Eu estava separando as caixas por um longo tempo, mas havia apenas lixo. Em desespero, eu estava prestes a desabar. Mas então, me encostei no armário, a porta se abriu e eu vi um cilindro de oxigênio dentro. O tamanho era adequado, eu poderia esconder ele na cauda. Se ao menos tivesse oxigênio suficiente para um dia. De manhã tremia com a tensão. Mas mergulhei na água, tentando esticar um tubo de oxigênio através do maiô. Una, você consegue fazer isso. Um dia embaixo d'água, tudo bem. A primeira vez não foi difícil. Mostrei truques e mostrava uma cara feliz. Mas então o operador me chamou na superfície. Uau, vou finalmente respirar. Eu voltei à superfície e ele perguntou zombeteiramente: a sereia não está com fome? Então ele me entregou algas. O diretor concordou com ele, eu era uma sereia, eu iria comer embaixo d'água. Isso foi tão desagradável. Eu tentava mastigar e respirar através do tubo ao mesmo tempo, e tudo por causa do Rick. Quando faltava meia hora para o final da live, o oxigênio estava quase zero. Tentei respirar superficialmente, mas o diretor me pediu para mostrar a cambalhota característica embaixo d'água. De repente, minha cabeça estava girando e eu toquei o tubo com a mão. Isso não! Tentei respirar e congelei, o oxigênio não saiu. Ah não, eu realmente quebrei o tubo. Era impossível desistir. Era necessário aguentar a todo custo. Faltam apenas 7 minutos. Prendi a respiração o máximo que pude, mas de repente tudo ao redor começou a escurecer. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Eu acordei no quarto do hospital. Fui recuperando meus sentidos aos poucos, então eu percebi um celular na minha mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas, abri um programa no YouTube. Isso era assustador, mas eu queria saber o que aconteceu. Achei que era odiada, mas fiquei surpresa quando comecei a ler os comentários. O vídeo já tinha sido visto por 6 milhões de pessoas. O público escreveu que estava preocupado comigo, que me amava muito pela minha coragem. Não importava que eu não fosse uma sereia de verdade, o que era importante era que eu não tive medo de me superar e me tornar uma. Lágrimas encheram meus olhos. Então posso ser interessante sem a cauda. Nesse momento, meus pais correram até mim. Mas eles deveriam estar na festa. Achei que fosse levar uma bronca. Mas em vez disso, minha mãe e meu pai me abraçaram. Mamãe me beijou e ela ficou com muito medo e me perguntou por que eu fiz isso. Não segurei as lágrimas. Eu só queria que alguém precisasse de mim.
Papai suspirou e disse que era culpa deles. Eles deveriam ter me dado mais atenção ao invés de tentar recuperar a juventude curtindo. Agora eles viram como eu precisava do apoio e do amor deles. Quando eu tive alta do hospital, meus pais me levaram para o mar para descansar. Agora eu tinha muitos seguidores, todos perguntando quando seria a nova live. Mas eu disse que ainda não estava preparada. O importante agora era passar um tempo com minha família. Mais tarde, recebi um telefonema do Rick. Ele lamentou que tenha sido assim. Ele pensou sobre o show e nunca quis que nada de ruim acontecesse comigo. Nesse ponto, percebi que era idiotice suspeitar do Rick. Rimos da história por um tempão. Então Rick me desejou sorte, dizendo que depois de me conhecer, ele acreditava em milagres. Mas na última noite, antes de sair, decidi nadar no mar. Mas ao entrar na água, minhas pernas começaram a formigar. Eu olhei para baixo e não acreditei nos meus olhos. Não pode ser! Havia uma cauda no lugar dos meus pés, de verdade! Eu estava em paz. Acontece que milagres acontecem. Você só precisa acreditar neles com o seu máximo.